queridos cafezeiros, bora colocar esse café em dia? E quem abre as portas para o Café em Dia hoje é a Miriam, que é proprietária aqui da Adega Oliveira. E ela vai ser a nossa anfitriã da conversa que eu vou ter com a Marcela Moro, diretora de turismo de Jundiaí. Eu estou aqui com a Marcela, que é a diretora de turismo de Jundiaí. Muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Uma alegria estar com você, falando de uma das coisas que eu amo. E assim, pelas conversas que nós já tivemos, de fato você é uma pessoa muito apaixonada por turismo e por Jundiaí. E você sabe que nessa abertura tem uma coisa que eu quero falar, eu acho que eu cheguei a comentar com você, é que tem aquele livro História de Jundiaí, Jundiaí na História. E ele fala muito que Jundiaí é formado por seus jundiaenses apaixonados e pelas pessoas que a adotam e a amam de coração. E eu me sinto muito que nem você, porque você não é de Jundiaí, Exato. mas adotou essa cidade para amar. Adotei e fui adotada, Fabi, eu acho. Eu acho que a Jundiaí nos adota, a verdade é essa, Exatamente. Me sinto muito em casa, que eu falo que eu já estou aqui há mais anos do que eu vivi em São Paulo, que é de onde eu sou natural, né? E provavelmente ficará aqui. Eu não tenho pretensão de ir embora. Não. Também não tenho. eu vim para ficar. Eu também, sem sombra de dúvida. Mas fala um pouquinho, vamos te apresentar, né? Como que a Marcela Moro veio para Jundiaí? Então, a Marcela Moro, formada em turismo, né? Já trabalhava com turismo lá em São Paulo. Engravidou, né? E resolveu procurar um pouco mais de qualidade de vida, né? São Paulo era uma cidade muito violenta, tive umas experiências que não foram tão legais lá e eu queria realmente buscar uma cidade em que eu pudesse criar minha filha, né? Sem morrer de susto toda vez que você vai no mercado. Sem ficar preocupada se o vidro do carro tá fechado, sem, enfim, né? Viver naquela tensão. Se você vai voltar para casa e sua casa, né, foi assaltada ou não. Exato. E aí eu comecei a buscar, procurar essa cidade, né? E o que eu já sabia, eu queria uma cidade que tivesse uma boa infraestrutura, né? Que fosse próxima a São Paulo, até porque né, eu ainda mantive alguns anos bastante vínculo de trabalho com a capital. E que foi, bem, enfim, fácil acesso, etc. Meu avô já morava aqui em Jundiaí, né? E eu sempre conto isso, as pessoas riem bastante, porque eu me lembro de passar pela 9 de julho e olhar e ver, né? Uma Blockbuster. Os novinhos não sabem o que é isso, mas era uma grande locadora de... A gente alugava filme, a gente saía de casa, né, para fazer isso. Filme, a gente não tinha Netflix na época, né? A avó do Netflix. E aí tinha uma Blockbuster, tinha um McDonald's e tinha uma drogaria São Paulo. Eu falei, nossa, dá pra morar nessa cidade. Brincadeiras à parte, né? É uma cidade que tem muita qualidade de vida, era uma cidade muito bonita. Mas isso faz quanto tempo, Marcela? Eu estou em Jundiaí desde 2001. 2001, ou seja, 22 anos, né? 23 anos, já. Fez 23 anos, né? Eu vim pra cá com a minha mais velha com 8 meses, né? E agora eu posso dizer que eu já sou uma cidadã de Jundiaí porque eu tive a minha segunda filha aqui. Então, a Elô nasceu em Jundiaí. Aí acabou. Então, aí já é de Jundiaí, total. Green Card, eu já tenho aqui de Jundiaí. E você veio, e como que foi ingressar aqui? Como que você chegou no turismo de Jundiaí? Então, na verdade, eu sou formada, né, como eu comentei, eu sou formada em turismo, né, então eu trabalhava naquela época na Secretaria de Turismo do Estado. Aí quando eu mudei, claro que eu fui estudar a cidade, né? Sim. Fui olhar o que tinha a cidade, o que tinha de interessante. Aí eu vi toda já uma movimentação lá no final dos anos 90, já se falando alguma coisa de turismo rural, o Circuito das Frutas ensaiando a sua estruturação, né? Essa integração dessas cidades com foco nas frutas, mas o turismo vinculado a essas frutas, essa história, a Festa da Uva, né? Uma festa extremamente conhecida, super tradicional. Que já tinha um bom tempo já de Festa da Uva também, né? Sim, a Festa da Uva é de 1934, né? Ou seja, ela já tinha muito tempo. Já tinha. Mas não conhecida como ela é hoje. Não, e não no formato que ela é hoje também, né? Ela era uma festa um pouco diferente. E aí eu olhei tudo isso, né? E quando eu vim, claro, e vim assim, muito... praticamente uma aventureira, porque
Eu não, só tinha meu avô, que morava aqui na cidade, mas eu não vim com nenhum vínculo. Eu vim realmente para construir uma vida, uma carreira, enfim, a partir do que Jundiaí tinha. Eu ouço muito isso dos clientes que eu atendo, né? Então, essa história eu vejo ela se repetir de diversas formas. E meio que depois que a pessoa chega aqui, ela fala, não quero mais sair daqui. Gente, eu vivia numa loucura. Então, e depois que chega, eu vejo muita gente falando, Fabiana, agora meu pai quer vir, agora... Daí arrasta. A gente trouxe bastante gente depois da gente, entendeu? Porque daí você traz os amigos e todo mundo fala, nossa, mas que delícia, e tá do lado de São Paulo, e eu tô do lado de Campinas, então a localização de Jundiaí é muito estratégica, né? Sim, é boa, a cidade tem muita qualidade de vida, é muito fácil você chegar em qualquer lugar. Sim. Eu falo que Jundiaí, embora, claro, né, em 23 anos cresceu muito a cidade, mas você ainda chega em qualquer lugar da cidade em 15 minutos. E eu acho que para quem veio de São Paulo, né, que levava todos os dias 3 horas para chegar no trabalho, de carro, tá? Eu nem usava transporte público, era de carro, eram 3 horas para chegar no meu trabalho. É uma vida completamente diferente. Você ganha mais tempo de vida. Exato. Porque você ganha mais tempo no seu dia, né? Para você ficar com o seu filho, enfim. Daí é o chamadinho qualidade de vida, né? Que a gente fala tanto. Que a gente fala tanto. Mas eu queria que você nos contasse, porque eu já vou direto entrar no assunto do turismo, que você é extremamente conhecida, envolvida, engajada, e eu poderia continuar por horas apaixonada pelo turismo dessa cidade. E eu acho que como que você estudou, vamos falar um pouquinho como que foi transformar o departamento de turismo, como que é pegar do zero. Do zero, na verdade, assim, eu vim para Jundiaí e eu vim muito com essa leitura que eu fiz antes da cidade, mas sem saber exatamente. Mas você já enxergou lá atrás o potencial? Sim, mas sem sombra de dúvida. Eu vim, então, com essa leitura, já com esse pré-diagnóstico, mas eu não sabia como era a leitura da cidade com relação ao turismo. E a cidade, em geral, a cidade não olha muito. Não, e eu percebi lá atrás que as pessoas, de fato, não acreditavam no turismo aqui. Não acreditavam. Era muito difícil falar. Eu ouvi, né, com algumas pessoas com quem eu conversei, você deveria ter mudado para Fortaleza. O que você veio fazer em Jundiaí? Aqui não tem turismo. Opa, peraí. Eu falo que quando eu ouvi essa frase, parece que eu me senti um pouco desafiada, né, a mudar essa estrutura. E eu sempre fui uma pessoa muito de me envolver, né? Então, logo eu já estava no Conselho Municipal de Turismo, já estava participando de uma série de projetos. Eu fui executiva do Convention Bureau. A gente teve um Convention Bureau aqui em Jundiaí, lá foi criado em 2001, 2002, então eu fui executiva do Bureau daqui. Então, assim, eu sempre tive um trabalho muito próximo, né? E sempre... Muito ativo, né? Sim, e tentando trazer o que eu vivi lá fora, o que eu vivenciei lá fora, porque o que aconteceu? Quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma empresa de consultoria, né? E dessa empresa de consultoria, eu brinco, né? Eu trabalhava no Brasil inteiro, né? Eu trabalhei em 21 estados no total, e eu ficava muito frustrada muitas vezes, que eu trabalhava em todos os lugares, menos tipo, aqui. Do Amapá ao Rio Grande do Sul, e não trabalhava aqui em Jundiaí. Mas, e coçando, gente, vamos pelo amor de Deus. Vamos tentar se mexer, mas ainda assim com uma participação sempre ativa, por meio do Conselho de Turismo, por meio de uma série de projetos que a gente tinha na cidade. Isso foi uma constante, né, na minha vida. E aí, assim, a ideia sempre foi muito essa, né? E aí eu cheguei, comecei a trabalhar, olhar esse potencial, e aí tinha a tal da Festa da Uva, né? E a Festa da Uva, ela é hoje, assim, um sucesso absoluto, ela sempre foi vamos dizer assim, ela sempre foi um sucesso, mas o formato que ela é hoje é um formato que um formato que agrega demais para a cidade. Ela tem um conceito, Fabiana. Isso, ela tem um conceito. Você falou. Mas como que foi? O que você pegou na Festa da Uva? Como que foi então, assim? Tem tudo um pouco a ver com essa história, né? Então eu cheguei aqui e tal, e uma das coisas que eu fiz, lógico, foi ir na primeira festa que foi possível, o parque estava em reforma e tal. É a mais famosa, né? E aí eu fui pra festa, naquela expectativa de ver uva na Festa da Uva, ou ver, enfim, uva, vinho e tal. E quando eu cheguei na festa, eu fiquei muito decepcionada, porque eu entrei numa festa em que o pavilhão central tinha pneu, moto, calcinha, sapato, se vendia de tudo ali. E aí eu fiquei... Era um Brás. Isso, era uma 25 Brás, de março, a 25 né? de março. Um monte de bugiganga e tal. E aí assim, cadê a uva na Festa da Uva?
cadê a cidade, cadê Jundiaí na festa da uva? Porque se você olhasse aquilo que tinha ali, em termos de opções de venda, a mesma gastronomia e tal, era o mesmo modelo que você encontrava em qualquer outra cidade, que você fosse em qualquer festa. Inclusive eram os mesmos expositores, porque é uma turma que anda por aí e vai em todas as festas. Então assim, não tinha identidade. Não representava, Não né? representava. E aí, com essa história que a gente tinha na mão, de uma cidade que faz a festa da uva desde 1934, que começou a fazer a festa da uva, porque aconteceu aqui uma coisa que a gente tem que louvar, que é o surgimento da uva Niágara Rosada, que nasceu de uma mutação genética espontânea, lá no bairro do Travil, em 1933. Pô, a gente tem que celebrar isso. Isso E precisa você estar fala, na festa. é a primeira uva Brasileira. A primeira uva que nasce no Brasil. No né? Travil, ou seja, em Jundiaí. Por que a gente não está falando disso? Isso, e aí assim, eu perguntava muitas vezes para as pessoas, você sabe por que Jundiaí é a terra da uva? E as pessoas não sabiam, e eu falava, mas gente, como assim? Eu, forasteira, sei dessa história, né? E as pessoas não sabem. Então, assim, eu juntei tudo isso, juntei aquela decepção, entre aspas, que eu tive com aquele modelo de festa, com essa identidade que a gente já tinha aqui latente, que podia ser trabalhada e convertida num produto turístico, para começar a discutir dentro do Conselho de Turismo inicialmente um novo modelo de festa. E eu fiquei brigando, literalmente, lá dentro, muitos anos, né? Foram vários anos. Você cada ano aumentava ou modificava um pouquinho o projeto inicial? Não, na verdade assim, eu fiquei brigando no Contura até que em 2011, por conta de uma festa que aconteceu aqui que não foi legal, que assim, eu acho que, enfim, eu brinco, né? Se tinha um poço, abriram ainda um alçapão mais para baixo lá e tal. Foi muito ruim aquela festa, enfim, até para a imagem da cidade. Me chama, fala, vamos escutar aquela moça, vamos ver o que ela tem para falar. Né? O que ela tá querendo mudar tanto, que ela tá, né? Atormentando tanto com a história de festa da uva. E aí foi nessa que eu apresentei um projeto em que se mudava o conceito da festa, né? E o primeiro passo nessa mudança de conceito, o primeiro passo era tirar os shows grandes. Por quê? Você faz uma festa em que você contrata um grande show, seja ele qual for. Você vai pegar um cachê milionário, você vai passar para essa pessoa, ela vai pegar o seu dinheiro e ela vai embora. E a cidade? Fica com o quê? Com a sujeira, com a bagunça, com a bebedeira, com o lixo, com o parque destruído. Não traz cultura, enfim. Não traz... Não agrega. Tudo bem, o show grande, ok, num conceito, mas não nesse. Na festa, entendeu? Não, eu acho que assim, o show grande ele tem que acontecer. Porque ele é uma opção de lazer, ele é tipo, super como importante. agora tá acontecendo esse mês, a festa lá, julina. exato. Mas tem esse conceito e o pessoal vai lá, tipo, TV Ana Castela, foi lindo, né? Um show. monte de criança, exato. Nesse conceito. Agora, na festa da uva, eu achei, a minha proposta era essa, tirar o show grande, trazer um show que, primeiro assim, trazer uma programação totalmente local. Valorizando o artista local. Trazer a gastronomia local, tanto que a nossa praça de alimentação é formada pelos bairros. E aí quem que a gente convidou? Quem tinha festas tradicionais nos bairros. Então tava lá o Caxambu, a Terra Nova, enfim, né, os bairros que têm festas tradicionais a gente trouxe para dentro da festa. A gente trouxe os artesãos da cidade em detrimento àqueles shoppinhos estilo 25 de março. A gente trouxe os produtores de vinho local, porque naquela modelo de festa anterior o vinho que era vendido era do Sul. Então, mas não faz sentido. Pois gente. Então, assim, a gente trouxe os produtores de vinho para dentro da festa e, claro, os produtores de uva para comercializar a uva. Né? A gente fez questão de trazer a uva para ser o centro da festa. Você pegou Jundiaí e pôs de novo na festa da uva em Jundiaí. Eu devolvi a festa da uva para Jundiaí com o conceito de ter o jundiaense lá. Porque aí a gente tem todas as entidades assistenciais participando, foram uma série de elementos de cultura local que a gente foi costurando para trazer o modelo de festa que a gente tem hoje. É claro que assim, lá em 2013, as pessoas falavam assim para mim, você tá louca, não vai ter ninguém nessa festa. Quem que vai vir numa festa que não tem show? Eu falava assim, mas quem falou que não tem show? Claro que tem show. Tem show o dia inteiro. Na época a gente tinha 3 palcos com atrações simultâneas. Agora são 5. Né? Não, e você vai, eu sou frequentadora, né? Eu te falei que eu sou fã da festa da assídua. O mês da festa da uva me quebra no cartão de crédito, mas eu sustento. Eu gosto dessa festa. E eu gosto, que nem eu falei pra você, eu tenho meu roteiro de festa da uva. Agora eu vou com meu filho, assisto um show de criança, levo ele pra brincar, eu vou no barracão do samba a gente finaliza no rock. E nisso a gente vai passando na cerveja, no vinho e por aí vai. E aí, assim, você passa o dia, delícia na festa. A gente conseguiu, Fabi, assim, eu tenho uns números muito legais que eu gosto muito de falar com relação à festa. Sim. Primeiro que assim, aquela última festa, no modelo anterior, ela deu 32 mil pessoas em 10 dias de evento.
A primeira festa que eu organizei foi em 2013. A gente já teve 77 mil pessoas. E, gente, isso não é estimativa da Polícia Militar, tá? É catraca, rodada e contabilizar. E aí, assim, a gente veio num crescente. Agora, em 2024, a gente bateu 242 mil pessoas na festa. É muita gente. E o mais legal, nós tivemos visitantes de 495 cidades. Todos os estados do Brasil, todos os estados, a gente teve grupos ou pessoas que vieram para a festa e 30 países diferentes. Então, assim, além de ter o brasileiro, eu também tinha estrangeiro. Ah, Marcela, mas o cara não saiu da Itália para vir para cá, para vir para a festa. Veja bem, nós recebemos uma ligação do Canadá. Canadá, um senhor ligou, perguntando, olha, eu tenho a festa da uva, eu quero levar meus netos. O cara veio do Canadá para a festa da uva. Então, assim, a gente conseguiu... Que ela abrangesse muito. E criar uma identidade de festa, porque você, ali, a nossa ideia é que você experimente, aí pensando turisticamente, experimente tudo que Jundiaí tem. Eu tenho lá o Empório de Jundiaí com os produtos locais, eu tenho o vinho de Jundiaí, enfim, você vai degustar um pouquinho do que a cidade tem, porque você volta. Então, hoje a gente sabe que vira uma vitrine para o produtor local. É o nosso cartão de visita. O cara vem na festa, ele experimenta um vinho, ele toma um suco, etc. E ele volta ao longo do ano para comprar aqueles produtos. E ele pode ter oportunidade, às vezes até mesmo, tá que nem você, visitando para pensar, para morar, enfim. Exato. E ele vai chegar e vai falar, nossa, mas olha o quanto artista, olha tanta possibilidade, olha... A qualidade que tem para as crianças, o olhar para o jundiaense, olha né? só, Fabi, a gente capricha muito em algumas coisas, né? Essa coisa de ser tudo gratuito. Sim. A única coisa que você paga é o estacionamento, precisa ter seguro. O resto é tudo gratuito. As atrações infantis são gratuitas. A gente quer que a família venha e permaneça. A gente tem uma média hoje de permanência na festa de 6 horas. Que é bastante. É muito. Porque antes, no modelo anterior, gente, eu era professora de organização de eventos da Unip. Os meus alunos faziam pesquisa naquele modelo de festa. Era 45 minutos a média de permanência. Porque não tinha o que te fizesse ficar lá. Exato. Eu tenho a sensação que eu vou o mês inteiro e eu não conheci tudo que tem na festa da uva. Por exemplo, esse ano, eu não consegui passar, acho que estava rolando oficina gastronômica, um monte de coisa que não deu tempo de eu ir. Eu fiquei com a sensação de que, poxa, não deu tempo de fazer tudo. E olha que agora são 4 finais de semana, Fabi. E são 4. Não, me ferrou. O ano que vem eu vou fazer poupança para a festa da uva. 4 finais de semana. E aí, assim, a gente veio nesse modelo trabalhando para que isso realmente fortalecesse essa identidade de Jundiaí em termos de turismo, que as pessoas experimentassem. A gente tem passeio turístico que sai da festa, a gente tem grupos que a gente sabe que os caras vêm para Jundiaí, vão fazer um passeio em vinícola lá, toma um café da manhã e depois vai para festa. Ou seja, a pessoa que expõe, ela sabe que ela vai estar ali na vitrine dela e ela tem que deixar lá também casa, lá funcionando. Exato. Isso é muito incrível. E assim, o que é interessante? As pessoas, hoje a festa da uva, ela é uma política pública de fomento ao turismo. A gente tem essa total consciência. O orçamento, né, esse ano a gente investiu em 2024, 8 milhões na festa da uva. É dinheiro. É muita coisa, dinheiro. Né? Dinheiro proveniente do turismo e da cultura. E, Marcela, tá bom, mas o que volta para a cidade? Vocês não cobram nada, ninguém paga para estar lá. Isso ninguém é uma outra paga, coisa. O expositor não paga. Não paga, as entidades... É um privilégio, então, para cada um que pode expor ali, né, Marcela? A gente teve esse ano 48 entidades assistenciais comercializando lá na festa. Foram mais de 25 bairros, 170 expositores. Então, assim, a gente sabe do movimento e girou dentro da festa de venda 32 milhões. Eu estou falando de 1 para 4. E para quem que ficou esse dinheiro? Para a cidade. Ele ficou para o empreendedor que estava lá, para o artesão que estava lá, para o produtor rural que estava lá, que eles venderam mais de 100 toneladas de fruta, para o produtor de vinho, quer dizer, ele ficou... E a empregabilidade que fica, porque você precisa trabalhar para você levar produto, ou seja, isso... E é em ondas, né? E você me falou que teve uma entidade aqui que tirou uma foto de um papel. Isso. Eu achei tão bonito. Não foi nem um papel, foi... um dia, não foi na festa desse ano, foi na festa, acho que 2020, se eu não me engano. Eu estava trabalhando, aí de repente eu recebi uma foto, né? E era o pessoal da SOS, que participa todos os anos com a gente, SOS que atende pessoal de rua e tal. E aí ele me mandou uma foto de um carro, né? E o carro adesivado, automóvel adquirido com recursos da festa da uva. Aí eu chorei, né? Mas aí eu também... Mas
sabe por que é importante você falar isso? Porque às vezes esse ano eu lembro que eu fiz bastante store na festa da uva e tinha uma amiga minha que é uma vizinha que eu levei ela. Ela falou assim, nossa, faz mais de 10 anos que eu não vou na festa da uva. Isso é muito comum. Então é meio que um alerta pro jundiaense de tipo assim, o que você consome na sua cidade, volta pra sua cidade. Então valorize a sua cidade. A festa da uva é um orgulho nosso. E assim, as pessoas, a gente tem estimulado os próprios empreendedores para que eles criem produtos de uva. Então assim, você vai ter coisas lá que só vai estar lá, que só tem ali, ou que você vai descobrir que só, pô, a gente tinha pipoca gourmet esse ano de uva. Né? A gente, brigadeiro de uva, coxinha de uva, o suco de uva, enfim, o pão de uva, a geleia de uva. E a gente vai num sem fim de produtos. Né? E também, esse resgate também da uva Niágara, sim, né? Que é nossa. Que começou agora, assim, a dar um endereço. Sim. A gente tem uma uva que é nossa aqui. Exato. Vamos nos apropriar disso e falar, é nossa? 2024, a gente completou 90 anos de festa da uva, 91 anos do surgimento da Niágara Rosada. Jundiaí é a terra da uva, não é à toa, né? Esse nome ele foi dado oficialmente para a cidade por conta disso, e a gente tem que valorizar, porque essa uva é nossa, ela nasceu aqui. E a gente sabe, por um trabalho que a gente tem feito da indicação geográfica, hoje a uva Niágara Rosada, ela é que nem o queijo da canastra. Ela tem uma IG. Por quê? O que isso significa? Ela nasceu aqui, ela é daqui. Embora haja produção em outros lugares do Brasil, mas o que a gente sabe também que o aroma, a coloração e o sabor, o açúcar da nossa uva é diferente de todas as outras. A França faz isso muito bem. Produtos Europa, regionais. Sim. Né? Por exemplo, para o champanhe chamado champanhe, porque você tem que comprar ele lá da região. Então, assim, são países que estão culturalmente e gastronomicamente falando, tomando para si o que é deles e mostrando para o mundo com muito orgulho. Exato. Então, eu acho que é isso que a gente tem que acordar do tesouro que isso se torna na cidade. Que nem ter uma coxinha de queijo aqui. Poxa, nasceu aqui também. Tem coxinha de um monte de coisa. A de queijo foi aqui. Né? Então, eu acho que... E é muito bacana você, no turismo, levantar tanto essa bandeira e defender tanto Jundiaí dessa forma. Mas uma coisa que eu queria falar com você é, além... Óbvio, a gente tem... que nem esse mês está rolando lá o Circuito das Crianças, né? Eu tenho ido com o Arthur em vários lugares e eu acho muito bonito isso que acontece e acaba vindo gente de outros lugares também. A gente recebe muitos turistas. Parque das Crianças. Nossa, se você não agendar no final de semana, você nem entra. E você entrou, esquece que seu filho não vai embora tão cedo, né? Você tem que ficar algumas horas ali. Mas tem uma coisa que a gente sabe, é um orgulho também, que é a Rota do Caxambu, que está bem estabelecida. Mas Jundiaí não é feito só de cachumbu, né, Marcela? Não. Poxa, tem tanta coisa nesse lugar, gente. A gente, assim, né, tem um pouco da minha história misturado com toda essa história, né? A gente tem restaurantes ali na região do Caxambu e vinícolas que estão ali. Tem restaurantes, o Spendorello é de 1958. Tá muito tempo ali, né? As vinícolas, eu tenho vinícolas ali que produzem há 120 anos. Isso é uma história que a gente gosta de contar também. Então, assim, é uma região que tem uma história com essa coisa de atrair pessoas, né? E aí a gente foi organizando até a gente chegar no que hoje é a Rota da Uva, que é a região do Caxambu, Colônia, pega aquela área ali. Muito grosseiramente, eu vou te interromper, mas eu quero que você fale um pouquinho, antes da gente entrar na questão da Rota do Caxambu, que você idealizou. O site hoje, Turismo Jundiaí, é um site com um conceito que você fez. E como que você... E você estava me falando desse conceito, desse planejamento das rotas, que não tem uma só, tem várias e de diversas formas. Vamos falar um pouquinho dessas rotas? Na verdade, assim, né? Aí eu fiz lá a primeira Festa da Uva 2013 e aí eu fui convidada para assumir o departamento de turismo, para assumir a diretoria de turismo. E quando eu cheguei no departamento, e eu já sabia disso até por conta, eu entendi que a gente precisava organizar a casa, né? E organizar a casa requer planejamento. A gente já tinha, digamos, uma matéria-prima, que era essa coisa, a uva, a festa, essa identidade, ela já estava fervilhando, a gente já tinha alguns empreendimentos trabalhando. Naquela época já existiam 30 empreendimentos de turismo rural na cidade, entre vinícolas, que eram a maioria, alguns restaurantes rurais. Só que o que a gente percebia? Primeiro, Jundiaí não tinha um posicionamento em termos de turismo.
Ninguém pensava, eu vou visitar Jundiaí, vou viajar, eu quero conhecer Jundiaí. Vou fazer o quê lá? O que tem para fazer na cidade? Então, assim, a cidade ela não tinha nenhum posicionamento em termos de turismo. E o que a gente fez foi trabalhar esse planejamento para chegar nesse posicionamento. E aí, claro, uma série de estratégias foram estruturadas. A Festa da Uva é uma delas, né? Essa questão de trabalhar essa identidade do turismo rural. Começa onde você já tem base, né? Isso, eu já tenho uma matéria-prima, então eu vou transformar isso para conseguir construir uma coisa mais interessante. E aí a gente foi nessa linha de ir organizando, e isso passou também por uma questão importante, que foi a organização das políticas públicas de turismo. Porque lá atrás, o que a lei orgânica da cidade, que é a Constituição da cidade, dizia? Que ao turismo cabia a conservação de parques e praças. Então aí a gente começou por aí, mexer na lei orgânica, criar se você é digital hoje, política pública de turismo de Jundiaí, você vai ter uma política com direcionamento, com estratégia, com meta, um plano municipal de turismo que diz quais são os direcionamentos que vão ser dados. E aí dentro desse processo vem a metodologia de organização da oferta turística, que foi a criação das rotas, né? E essas rotas, elas sempre foram trabalhadas de maneira totalmente participativa. Então, assim, quando a gente ia para uma determinada região, que a gente entendia que existia um potencial turístico ali, ou já existia algum produto interessante, era por meio da comunidade, com conversas com a comunidade, que a gente foi trabalhando essas rotas. Você chegava, por exemplo, onde você ia desenvolver a rota e trazia esse produtor, trazia esse empreendedor para perto e falava, viu, a gente precisa de você. Isso. Exatamente. Só vai acontecer se você estiver aqui. Se você estiver junto, porque você é o atrativo turístico. É você que vai meio que lucrar com isso. Exato. E assim, aí a gente foi trabalhando primeiro essa questão de criar a identidade dessas rotas. Resistência? Teve, claro que teve. Teve muita resistência mas assim... De diversas formas. Porque é difícil a pessoa entender. E às vezes lida com muita pessoa que é mais velha, da roça. E aí o cara falava assim lá atrás, mas aí o turista vai entrar aqui e vai pisar na minha uva. Teve várias. Aí eu ia conversar com o hotel falava, não, tô cheia a semana inteira. Final de semana eu faço limpeza no meu hotel. Então assim, a gente teve muito, de tudo, assim, né? E a gente foi nesse processo. Tem que ter uma paciência, uma persistência. É de formiguinha, gente. É um trabalho, Fabi, um por um. É um trabalho que é de 23 anos. Vamos dar endereço. E aí, assim, você vai trabalhando, você vai convencendo as pessoas, você vai... E o que a gente vê hoje de resultado, né? Quando eu olho lá atrás, o dia que eu cheguei na prefeitura e tinha lá 2 caixinhas de papelão e aquilo era o turismo. Porque a gente tem hoje uma cidade que recebe 1.200.000 turistas por ano, com cerca de 75% desses turistas que vêm para cá por conta do turismo rural. Uma cidade que não era conhecida e que agora tem 3 prêmios Top Destino na categoria turismo rural. Uma cidade que é referência em turismo rural para o Ministério do Turismo. Eles têm uma publicação que chama O Brasil que você procura. Se você abrir lá, a de turismo rural, Jundiaí é a primeira. Então, assim, a gente conseguiu colher muita coisa. Uma cidade que tinha 30 empreendimentos turísticos de turismo rural e hoje tem 88. Isso é muito importante você dar números, porque quando eu falo assim eu falo para algumas pessoas, eu falo assim, olha gente, vocês têm que conhecer Jundiaí, vocês têm que conhecer o que Jundiaí tem, consome o dinheiro aqui, é importante que a cidade tenha dinheiro de outras fontes também. Né? Não ponha todos os ovos numa cesta só. Eu sei que aqui a gente tem um setor industrial bem desenvolvido, mas poxa, se a gente não tiver turismo, o pessoal vai dormir aqui e vai gastar em outro lugar. E vai faltar para outras coisas. Sim, eu acho que assim, o turismo ele tem o benefício, Fabi, de trazer um dinheiro limpo. Quando eu falo, por exemplo, desses 32 milhões que entraram na Festa da Uva, pensa que é 32 milhões que entraram para Jundiaí, que estão aqui. E que fica aqui. E que vai para o comércio. Porque a pessoa que... assim, tem uns cases muito que eu lembro. Assim, uma menininha que estava trabalhando com o pai, vendendo uva um ano. E não era uma menininha, era uma moça, né? E aí ele falou para ela, olha, o que tiver de lucro aqui eu vou te dar de presente. Acabou a festa, ela estava super feliz, porque ela ia comprar um iPhone. Porque com o lucro da Festa da Uva. Então, assim, percebe que isso reverbera de várias formas que muitas vezes a gente não enxerga. Eu tenho comunidades, né, eu tenho igrejas, principalmente, que passam 3, 4 meses com recursos da Festa da Uva. Eu tenho entidades assistenciais que vivem 6 meses do seu ano com recursos da Festa da Uva. Então, quer dizer, a coisa vai reverberando, é um dinheiro limpo que entra e é o mesmo dinheiro que entra do turista. O turista, gente, ninguém sai de casa se não tem dinheiro. Não. Né? E na
atual conjuntura, a gente sabe que se você tiver com 1 ou 2 filhos, não é pouco que você vai gastar. Não é. E aí, assim, você vai naquela sede de consumir, de comprar o produto local. Até por uma questão de comportamento do consumidor, a gente tem essa coisa de materializar aquela experiência. Eu vim num lugar como esse, lindo, eu quero levar um pedacinho para casa. Eu quero levar o vinho, eu quero levar geleia, eu quero levar o pão. O turismo é intangível. O que eu tô vivendo aqui, eu só vou viver aqui. Mas quando eu compro o produto, eu tô levando um pedacinho. E muitas vezes eu não compro só para mim, eu quero levar para minha mãe, para minha irmã, eu vou compartilhar aquele momento especial. Quer dizer, e todo esse recurso entra na cidade, multiplica e faz bem para todo mundo. É muito positivo. É muito fomentar a cidade, ver. Eu falo, né? Você quer ter uma padaria na porta da sua casa, consuma da padaria. Sim, sem dúvida. Adianta, senão você não vai ter. Local, né? Você quer ter lugar para você ir na cidade? Passeie na sua cidade também. Mas a gente sabe que hoje a gente tem Jundiaí tá para o mundo, né? A gente já não está mais falando só para o jundiaense. Agora a gente está falando para pessoas de fora. E eu acho que com as rotas, que daí eu te cortei, né? Mas é porque você fez um trabalho muito bonito. Porque eu fuço muito aquele site da prefeitura. Eu gosto de ir lá e olhar, e você fez uma coisa que é legal. Você tem lá onde dormir, onde comer, tem a rota do brincar, o que ver. E quando você entra, esses dias eu vi lá, eu acho que eu tava na rota do centro, aí tava lá, onde comer. Aí eu abri, eram várias páginas. Ou seja, um trabalho, mapear isso daí danado. Lá em 2000, a gente lançou o site, até porque o que a gente precisava pensar naquela época? Como é que as pessoas vão saber que a gente existe? Primeira coisa foi criar o site, né? Dentro desse processo. A gente levou 1 ano, praticamente, de 2013 a 2014, inventariando, né? Levantando material e informação para poder ter o site publicado. Em 2014 a gente já tinha 600 pages internas, ou seja, são 600 páginas de empreendimentos falando ou é restaurante, ou é hotel, ou é atrativo, ou é o que tem fazer. Aqui. Você teve que ir para a cidade olhar tudo que tem na cidade. A gente usa uma estratégia, né, dentro do turismo, que é a varredura. Então é trabalho de campo, de rua, para você ir. Hoje, né, 11 anos depois, é muito mais fácil porque você dá um Google, você consegue achar tudo. Naquela época não, né? Naquela época a gente tinha que ir pra rua mesmo, fazer pesquisa. Tem o lado bom, porque você... Mas na pesquisa, isso é uma curiosidade agora, tá? Você, por exemplo, vai para restaurante, vocês podiam comer ou não? É só ver o que tem aqui. Poxa, chato! Achei que foi chato isso. Não, alguns ainda eram simpáticos com a gente, mas assim... Você oferecia um cafezinho. Mas era um trabalho de campo e esse primeiro trabalho, inclusive, eu usei mão de obra dos meus alunos da Unip, porque na Unip eu dava aula exatamente de planejamento turístico, coloquei a meninada na rua para fazer esse mapeamento. Isso mexe um pouquinho com descentralizar, porque a gente quer que o Caxambu continue. Sim, só que no Caxambu já tá lá, você, dependendo do dia, você não consegue almoçar, você não... E, por exemplo, tem outros lugares tão bonitos, com histórias tão bonitas quantas, e às vezes eu, andando agora pro Café em Dia, eu falo, gente, eu não conheço Jundiaí. Na verdade, assim, Fabi, o que a gente sabe, desde aquela época que a região já tinha um fluxo consolidado, e é um fluxo que vem aumentando, gente. São cerca de 12 a 14 mil visitantes por final de semana na região ali, que a gente chama de Rota da Uva, né? Então, o que a gente entendeu? Bem, eu preciso organizar a oferta, que era isso que eu estava falando, né? Preciso organizar essa oferta para mostrar para a pessoa que a gente tem. Então, nisso vem as rotas turísticas. Por quê? Porque o turista, quando ele vai pesquisar, ele vai entender, poxa, eu tenho esse aqui, que eu já conheço muitas vezes, mas eu tenho outras opções. Ele pode ficar mais. Isso, ele fica mais, ele diversifica, e aí foi a partir daí que a gente foi criando as rotas. E, inclusive, a Rota da Uva não foi a primeira que a gente criou. Qual que era? Na cultura italiana. Que a Rota do Travil, a região do Travil, que se identificou, eles se auto-identificaram como cultura italiana, porque nesse processo de organização da rota, não sou eu que chego lá com o prato pronto, não. Eles vão discutir qual é a identidade, eles vão discutir o nome que eles querem, a cor, o ícone, tudo deles. Eles que trazem. Eles constroem. Né? Você dá o direcionamento, você dá como tem que ser feito. Mas a gente falando assim dessas rotas, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Qual é o futuro de Jundiaí no turismo?
como que você enxerga? Eu tô Olha, muito ansiosa por essa. Eu tô feliz com essa. A gente tem muito para crescer ainda. Eu acho imagino. que a gente tem uma oferta muito grande que pode ainda ser organizada de várias formas. A gente está hoje com 8 rotas turísticas, eu estou estruturando mais 2. Inclusive essa região que a gente está, que é a nossa futura Rota dos Sabores. A gente está fazendo um trabalho também com a Rota Afro, porque a gente tem uma história da comunidade negra aqui na cidade que precisa ser contada e que a gente quer que isso seja também um produto turístico da cidade. Precisa também ter um endereço nisso, né, Marcela? Exato. E aí a gente tem segmentos que a gente entende que precisam ser trabalhados, até com foco em diversificação da oferta. E a gente tem um trabalho cujo objetivo é chegar, posicionar Jundiaí, além de ser um destino referência, turismo rural, etc., ser um destino inteligente. O que facilita o deslocamento do turista, traz para ele uma nova experiência, etc. Então, é nessa linha que eu acho que a gente segue. Por exemplo, aqui, essa Rota dos Sabores, porque daqui a pouco, falando em sabor, a gente vai provar algumas coisas aqui da Adega e Vinícola Oliveira. Essa rota aqui dos sabores, o que ela compreende? Essa rota, ela começa lá na Anhanguera, na região do Curupira, e ela vem até a Constâncio Sintra, Engenheiro Constâncio Sintra e Itatiba, com todos esses bairros. Curupira, Fernandes, Rio Acima, Champirra, Pinheirinho, São José do... Ai, gente, São José da Pedra Santa, toda vez eu confundo o nome do bairro. Enfim, E aí, o que a gente já tem? Hoje eu já tenho 17 empreendimentos mapeados, cada um com características muito específicas. É uma região que tem uma paisagem incrível. E maravilhosa. Você andar pelas vias daqui. Os ciclistas já descobriram isso há bastante tempo. Porque eles circulam muito. Mas ciclista é um cara que ele sabe tudo antes. Sim, sem dúvida. Eles pegam a bicicleta, ó. E vão. Há muito tempo eles já estão sabendo de tudo. E aí, assim, a gente tem essa diversidade. A ideia dos sabores é porque a gente vai ter vinho, a gente tem gastronomia, eu tenho café da manhã colonial, eu tenho produtores diferenciados aqui. Eu tenho um empreendimento, por exemplo, que produz frutas vermelhas, que é super novo aqui em Jundiaí. Então, framboesa, amora, morango. Então, a gente está juntando tudo isso, né, para construir essa rota junto com eles, né? Então, ou seja, às vezes o turista cai lá no Caxambu, conheceu, quer voltar, ele pode voltar para outro lugar. Sim, ou ele pode vir para cá e depois descobrir lá e depois ele descobre. A gente vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo permaneçam aqui. mais tempo e entendam essa diversidade de opções que a cidade tem. E essa diversidade que a gente está vendo da rota do turismo rural. E para a cidade? Então, a cidade, o que a gente tem pensado, né? Eu tenho pensado uma série de estratégias, porque eu quero que esse turista que muitas vezes está circulando nessa área rural, ele também vá para a área urbana, porque a gente tem coisas muito sensacionais também na área urbana, né? Hoje, as rotas que eu tenho na área urbana, a rota da cerveja, né, que a gente tem 20 empreendimentos, tem as cervejarias, tem os brewpubs, etc. E eu tenho a rota do centro histórico. E aí o que a gente quer? A gente tem até pensado para levar esse turista para lá. Então a gente tem um projeto de circuito gastronômico, em que a gente quer pegar esse cara e mostrar para ele, olha, você tem N opções de restaurantes, mas você tem dentro da cidade também uma série de opções. Porque às vezes ele termina a rota aqui, porque o turismo rural ele é diurno. No noturno. Então, a vida Se noturna... você não é jundiaense, você acaba não conhecendo às vezes. E outra coisa, Fabi, que é super importante. Hoje, a gente só tem hospedagem na cidade, em área urbana. Então, esse cara aqui, ele vem para cá, pro rural, ele se hospeda na cidade. Então, ele precisa também ter essa possibilidade dentro da cidade. E além do que, a gente tem uma ocupação super alta do turismo de negócios, que a gente não pode ignorar. Cerca de 30% do nosso fluxo, que vem das indústrias. A gente tem 1.400 indústrias na cidade, 170 multinacionais. Então, esse cara, ele está aqui hospedado. Só que esse cara, ele também quer levar, muitas vezes quer conhecer. Então, a gente tem todo um trabalho em cima disso para fazer com que esse produto, muitas vezes rural, se aproxime dele e que ele também usufrua dessa área urbana, do que a gente tem para oferecer. Porque tem muita diversidade. Mas tem que ter um pouquinho de consciência, né, Marcela? Sim. Por exemplo, do próprio dono do restaurante, colocar produto local. Eu lembro que quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu sentei num café, não sei se era café, o que era, e eu falei assim,
quero tomar um vinho. Ele me trouxe a carta de vinho e a carta tinha vinho do Chile. Eu falei, eu não quero vinho do Chile. Eu quero daqui. Eu quero do Sul. E é esse eu já levantei do restaurante, eu falei, o cara que não levanta a bandeira do próprio lugar, ele não entendeu o turista que está vindo aqui. E a ideia que a gente tem, por exemplo, no projeto do circuito gastronômico é exatamente essa. Se o cara vai, por exemplo, consumir, ele não precisa ter um cardápio exclusivamente com coisas ele de Jundiaí, também ele tem que ter alguma coisa. Né? Ele tem que ter um item, pelo menos. Pode pôr um café. Por que não? Você tem um café, tem vinho, tem suco, tem geleia. Você tem N opções que o cara pode absorver dentro do cardápio dele. E que ele dele. não precisa comprar no mercado, ele pode comprar do direto produtor do local. Então vai um pouquinho de consciência. Exato. Mas aí, para falar de produtor, agora a gente vai com a nossa anfitriã, a Miriam, que ela vai mostrar um pouquinho do que é a vinícola aqui, um pouquinho do que é a Rota dos Sabores que vai ter aqui. Falei e um pouquinho da Rota do Vinho também. E um pouquinho da Rota do Vinho, que também ela faz parte da Rota do Vinho. A Rota do Vinho é descentralizada, né? Eu tenho vinícolas na cidade inteira, que são 22. 21. Então, assim, bastante. Mas, enfim, a gente já volta. Quando eu convidei a Marcela para o podcast e a gente conversou sobre onde poderíamos gravar, ela falou assim, tem que ser na Adega Oliveira. E daí a gente veio fazer uma visita técnica e eu conheci essa mulher excepcional, Miriam, que é aqui a proprietária e idealizadora de alguns vinhos. E eu quero que, em primeiro lugar, obrigado. Obrigada eu. A sua adega é lindíssima, aqui a vinícola. É tudo muito bonito. E eu queria que você apresentasse um pouquinho a Vinícola Oliveira, faça um pouquinho dos vinhos para nós. Tá, eu que agradeço imensamente aí o convite, né? E vocês terem aceitado de vir gravar aqui na nossa vinícola. Bom, nós estamos em Jundiaí há 101 anos, nós temos a propriedade aqui no bairro Champirra, há 101 anos pela família Oliveira. E a produção de uva começou mais ou menos no meio da década de 40 para 50, que a gente começou a plantar uva Niágara rosada aqui. E desde então a gente mantém essa produção até hoje. E a produção de vinho veio bem mais tarde, através do meu marido, que aprendeu a fazer vinho com 12 anos de idade, numa receita de um tio, irmão da mãe. E aí se apaixonou e faz vinhos até hoje, né? Então aqui a gente tem um pouquinho assim da nossa produção. Do que é a linha de vocês, do que é a linha nossa, isso. A gente tem o nosso carro-chefe, que é a Niágara, né? Eu tenho a Niágara rosada, eu tenho a Niágara branca. E aí eu tenho uva Bordeaux, vinho de uva Bordeaux, que são os vinhos de mesa. E de uns tempinhos para cá, de uns 3 anos, 4 anos na verdade, para cá, nós começamos a produzir alguns vinhos finos. E aí hoje eu tenho um rosé de Merlot com Taná, eu tenho o tinto Merlot com Taná. Só te interromper para falar que a cor desse rosé tá maravilhosa, né? Nossa Senhora. Tá linda. Tá linda. E aí eu tenho alguns para serem engarrafados ainda, uma produção nova de Cabernet com Merlot, que a gente fez também uma combinação, e só Merlot. E depois nós partimos um pouquinho para a linha de espumantes. Tá. Hoje a gente produz aqui o nosso xodozinho, que é o espumante da uva Niágara rosada. Esse que é o seu favorito? É que espumante eu gosto de todos, sabe? Mas sim, é delicioso. E aí é um orgulho pra gente, primeiro porque a gente tem a indicação geográfica da uva Niágara rosada daqui, né, de Jundiaí região, né? E agora a gente tem o espumante. Então, assim, na nossa região, Jundiaí tem esse selo, essa certificação de poder produzir espumante de Niágara. Que é daqui, Que é né? daqui, porque essa uva realmente é produzida aqui, na nossa propriedade. Então, tem todo um carinho especial, né? E aí, dentro disso, há 2 anos eu criei uma linha própria de produtos. E aí eu tenho a minha linha que se chama Marquesa de Santos. É uma linha onde eu tenho alguns sucos de uva. Inclusive esse suco que tem uma ser humana ali que falou que precisa levar um para casa hoje, tá? É lindo esse suco, né? É lindo. Ele tá com uma cor muito bonita, né? Muito atrativa. E esse aqui é feito da uva Niágara rosada. Nossa, Aí eu tenho ele na uva branca e tenho ele na uva 100% Bordeaux também. Depois dele vieram os espumantes. Então, todo espumante que a Vinícola Oliveira vende hoje é da Marquesa de Santos. Então, a vinícola produz espumantes para a Marquesa de Santos. Que, inclusive, vai seu nome
Miriá em rótulo. alguns rótulos vai o meu nome, que é Miriá, aqui no caso, e aí a variedade da uva, Miriá Chardonnay, Miriá Brut Rosé. E lindo o rótulo também, tá de parabéns. Fiquei apaixonada nos rótulos dela. Ele tem todo muito uma... caprichoso. Obrigada. É muito bonito. Eu, na verdade, criei essa linha de produtos que são produtos que remetem bastante ao feminino. Por isso que eu comecei com o suco, pensando na mãe, na família, na mulher. Depois a gente foi caminhando para o espumante, que é uma bebida extremamente feminina. Sim. Né? E aí já tenho aí um pensamento de novos produtos, também caminhando nessa linha. E você vai abrir um vinho para nós agora, que Isso. Eu vou abrir o Merlot com Taná, que ele tem tido uma aceitação bastante grande. E acho que é legal a gente, enquanto você abre, o dia que a gente veio aqui, você falou, aqui vocês fazem parte aqui, né, Marcela, da Rota do Vinho. Isso. E agora vocês estão em conjunto nesse projeto aqui para a Rota dos Sabores. Isso. Então vai ser... E você recebe muito turista aqui, né? Eu tenho recebido... Tenho recebido bastante turistas, aumentou bastante o turismo depois da pandemia, então houve assim, uma procura muito grande pelo turismo rural, e aí a gente não recebia grupos, foi quando eu comecei a receber os grupos após a pandemia. Então a gente faz agendamentos e aí eu recebo as excursões, os grupos, as agências, já recebi... Pessoal de Minas, Bahia, Rio de Janeiro, vem bastante gente de fora. A grande maioria ainda é São Paulo, a ABC Paulista vem bastante para cá, Baixada Santista vem bastante para cá. E já recebi outras regiões do Sul, já vieram pessoas para cá também. O pessoal do Sul procura vinho meio que eles vão à caça, né? Eles querem saber o que a gente está fazendo, né? Tá certo. Então vamos lá, ó. Ai, que momento. Esse daqui é o nosso Merlot com Taná, foi através dele que a gente começou. E ele já tá perfumado, Já tá né? perfumado. Já dá pra sentir ele daqui. A gente começou a produção de vinho fino por ele. Ele é um blend, a gente tem 80% de Merlot com 20% de Taná na garrafa. Ele vai ser, no paladar, é pra ser um pouco mais suave. Mais porque a Taná, suave. ela é meio... É uma uva bem tanina, né? Uma uva para quem gosta bastante de vinho encorpado, seco, bem seco, né? E nesse caso não, ele dá só uma quebradinha na maciez do Merlot. Bom, vamos lá, Vamos né? lá, Os então. trabalhos. Primeiro vamos brindar, né? Sem dúvida. Saúde, Como é difícil saúde. o meu trabalho, gente. Bem cheiroso, né? Sim. Aí agora eu vou dar aquela de, estou sentindo. sommelier. Mentira, gente, mentira, tudo mentira. Nossa. Você vê que ele é um vinho bem macio. Ele é Bem macio, né? É, Bem macio, Não gostoso, esperava. né? Ele é. Preenche a boca na hora que você Preenche. toma. Tem uma acidez bem controlada. Bem controlada. Ela não é um vinho... Sim. Não esperava. Superei as expectativas. Muito! Porque fazer vinho, a gente... eu falei pra vocês, né, que agora eu tô num trabalho de conhecer todas as vinícolas de Jundiaí. Sim. E é muito inesperado você ter aqui, pra mim, que não conhecia a sua vinícola, ter um vinho aqui em Jundiaí de Merlot com Taná. Exato. Então é inesperado e é uma surpresa extremamente agradável. Sim. Tá delicioso. Tomaria baldes. E é gostoso. Então pode vir. que é legal Estarei a gente falar, esperando. eu acho, Fabi, assim, dessa questão do vinho, é que embora nem todas as uvas sejam produzidas aqui, os vinhos têm sido produzidos aqui. Né? A uva Essas vem uvas, de elas fora. vêm de fora. E o que tem acontecido? A gente já tem várias vinícolas que estão implantando também as uvas finas. Sim. A gente já tem a Syrah em várias propriedades aqui em Jundiaí. A gente está com uma produção para sair de Sauvignon Blanc. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente realmente tem muitos empreendimentos, inclusive, que estão pesquisando variedades. Sim. Eu tenho Pra ver o que se adapta, né? Porque Exato. tem isso, né? A gente teve, né, a questão da poda de inverno que mudou a forma de produção, né? Se inverteu o momento da colheita e isso fez com que o nosso vinho ganhasse bastante qualidade. A gente conseguisse produzir essas viníferas aqui e ganhasse qualidade também. E agora a gente tem vários produtores que estão testando outras uvas. Eu tenho, por exemplo, uma vinícola, eles estão testando 16 variedades italianas
para ver qual é que vai se adaptar aqui na região, né? Para que a gente continue produzindo vinhos bons e tenha vinhos produzidos com uvas viníferas, né? Não as lambruscas daqui de Jundiaí. Daqui. Nosso terroir, né? Exato. Isso. Mas é que é o que já acontece com o espumante, por exemplo. Isso, no caso né? do espumante de Niágara, que é uma uva nossa, né? E que a gente conseguiu chegar numa qualidade de produção muito valiosa para o espumante de Niágara, Sim. né? Então, assim, é muito importante a gente valorizar o quanto o nosso estado de São Paulo tem muito potencial com os vinhos finos, com os vinhos de colheita de inverno, né? Então, assim, a gente tem muito para crescer nisso também e as vinícolas têm se interessado em agregar esse valor de que eu tenho a minha uva, eu produzo a minha uva, é uva paulista, feito um vinho paulista. É pegar a propriedade mesmo Isso. e dizer que aqui é um endereço, né, de uva. Mas deve ser uma luta, né? Não é fácil fazer... Não, numa região que está adaptada a vinho de mesa, que está tudo bem. Sim, exatamente. Né? É um consumo grande de vinho de mesa. Exatamente. Mas tentar fazer com que o jundiaense pare com o vinho de mesa e olhe para o vinho fino é uma luta. É um trabalho, né? Comprar uma briga. É um na trabalho... Verdade, desculpa, o que é interessante a gente falar é também um processo de reposicionamento de Jundiaí, porque a gente sai de um momento histórico que a gente tem um vinho só de garrafão. Sim. Ah, não, Jundiaí só tem vinho de mesa, só tem vinho de garrafão, para sair para um vinho nessa qualidade. Um vinho que muito bem você encontraria ele num restaurante. Sim. Tem restaurantes, inclusive, em Jundiaí, que compram um vinho de fora, uma qualidade, uma péssima qualidade, sendo que poderia ter uma qualidade dessa. Sim. E aqui. Sim. Então, donos de restaurante, poxa, vá fazer uma curadoria do que tem na cidade. Venha conhecer a nossa rota do vinho, né? E ver ser o que a gente tem. ter parceria, né, Miriam? Eu acho é que muito importante, porque para nós, esse é um produto que a gente produz em escala pequena, se a gente for visualizar. É um vinho de boutique, gente. Isso, visualizar as grandes produtoras de vinho, as indústrias. Não é esse o nosso caminho, nem é esse o nosso perfil, nem o que a gente idealiza. Então, é continuar produzindo numa escala menor, mas aonde eu consigo uma qualidade do meu vinho, aonde de repente eu vá perder com uma produção muito grande, né? Então, assim, ter essa parceria com os empreendimentos locais é muito importante, porque ele não vai encontrar meu produto na prateleira do supermercado para comprar. Não, ele vai encontrar se ele for consumir, se ele for fortalecer outro comércio. Isso. Então, a parceria ela é muito importante e faz muito sentido. É. Mas agora eu acho que a gente pode partir pro espumante. Pro espumante, vamos provar o espumante. E agora nós vamos provar, inclusive o rótulo eu já falei, é lindíssimo, mas nós vamos provar o espumante de uva Niágara rosada. Isso. De Jundiaí. De Jundiaí. De Jundiaí, nosso terroir. Aí esse momento E eu valorizo uma mulher que sabe abrir uma garrafa de espumante sem morrer de medo de matar um. Entendeu? Então tomara que dê certo. Então, até agora. Nossa, eu vou. Olha, parabéns. Tô aprovada? Tá aprovada. Porque é um escândalo pra abrir uma garrafa de espumante. Não sei. Confesso. Não, mas é muito fácil. Ai, eu vou ficar vindo aqui, daí você vai me ensinando. A gente vai fazendo um passo a passo. Entendi, pra não ter o medo. Fabi. Nossa, o perfume dessa uva. A Niágara é incrível, gente, né? Saúde, vamos, meninas. É inconfundível, né, o perfume É dela. inconfundível. E o sabor também. E o sabor também. E tá delicioso. Tá. Esse é um Brut Rosé. Ele tá bem equilibrado também para um Brut. Não tá aquele Brut... Não é todo mundo que gosta, né, de espumante Brut, muito seco. Muito seco. Esse não é nenhuma característica da Niágara, né? A Niágara por si só, ela já é extremamente perfumada, adocicada. Não, ele é muito suave. O aroma é maravilhoso. Sim, na verdade, eu acho que é o melhor dele. É o aroma. É o aroma. Porque você consegue identificar de longe de que ele é uma Niágara, né? Então, mas na boca ele é muito suave. Nossa, dá pra tomar bastante, assim... Tranquilo, né? Tranquilo, não... Dá pra abrir uma garrafa e tomar sozinha. Dá. Fácil.
Que bom. Vou comentar. Sem esforço. Sem esforço. Que bom. Bom, eu tenho algumas perguntas que eu faço no final de Tá. cada programa. Então agora eu vou fazer uma pergunta que é para as duas, tá? Vocês que fazem parte de tantos projetos, que idealizam tantas coisas. Então eu quero perguntar para vocês, quem vocês convidariam para tomar um espumante de uva Niágara rosada aqui de Jundiaí? Nossa, essa foi... Pô, Fabi, tinha que ter Não pautado a conto gente... mais, é para ser no Nossa, sim. uma pessoa para tomar espumante. Uma pessoa do turismo. Quem vocês quiserem. Quem eu quiser. Quem vocês Nossa, quiserem. isso é... Pode ser afetivo, pode ser qualquer pessoa, gente. É só uma pessoa que... Pode ser alguém que vocês estão com saudade, alguém que vocês admiram, alguém que vocês queiram trocar uma ideia e falar, toma um tento. Olha, tem uma pessoa que eu acho que iria adorar, não no meu caso. É uma grande amiga minha, ela mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ela é brasileira e ela gosta muito, sabe, de todo esse contexto de cultura, de história, de família. Eu acho que ela adoraria. Primeiro porque ela conhece, né? Conhece minha vida, conhece minha história, conhece os produtos, mas ela ainda não tomou o espumante de Niágara. Então acho que a hora que ela tomar o espumante de Niágara daqui, ela vai ficar muito feliz. Como que é o nome dela? É Fátima. Fátima, venha pro Brasil. Olha só, é delicioso, Fátima. Venha tomar. E você, Marcela? Estou aqui pensando, quem eu convidaria? Você deve ter uma lista Eu tô e se pensando, deixa tipo, pra que trás. estratégia eu poderia utilizar? Na verdade, nessa história de trabalhar o posicionamento de Jundiaí, eu queria trazer para cá o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Sabe por quê? Porque eles precisam entender, e eu já falei isso pessoalmente para ele. Ah, tá. Agora tá dando Já endereço. falei isso pessoalmente para ele, que a gente tem um potencial para comercializar esse produto do turismo rural aqui incrível. E a gente tem produtos incríveis para as pessoas experimentarem. Então, assim, a gente precisa que as pessoas enxerguem a gente, enxerguem esse turismo rural, enxerguem o interior do estado de São Paulo. Eu brinco que o meu sonho é que o estado de São Paulo ele passe a constar no cardápio de opções que a gente tem de turismo no Brasil. Quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa do Nordeste pensar, eu tô de férias, eu quero viajar, que ela lembre que existe o estado de São Paulo, que ela não pense Sim. só naqueles destinos básicos. Eu vou para Gramado Canela, ou eu vou pro Bonito, ou pro próprio litoral, ou eu vou... Enfim, que a gente entre nesse cardápio também. E aí é um trabalho que a gente precisa fazer de divulgação e eu quero, inclusive, te agradecer, Fabi, pela oportunidade de mostrar um pouquinho disso. Porque ele seria meu convidado com esse objetivo. Então você está intimado, não é nem convidado. Vamos fazer esse vídeo chegar nele. Tá bem. Nossa, perfeito, perfeito. E a última pergunta para finalizar essa tarde deliciosa. Vou começar pela Marcela. Qual conselho você daria para Marcela lá de trás, se você pudesse? Puxa vida, qual conselho eu daria para Marcela lá Para de essa trás? Marcela tão fantástica aí que a gente tá vendo aqui hoje. Mas se você pudesse dar um conselho para aquela lá de trás, o que você diria para ela? Continue perseverando. A perseverança. Tenha o seu sobrenome. Vai dar o seu certo. sobrenome é perseverança, entendeu? Acredite, porque Que você vai vai dar conseguir. Você está construindo alguma coisa que vai reverberar lá na frente positivamente, não para você, mas para as pessoas, né, que estão envolvidas com esse projeto. Acho que é isso. E eu acho que esse conselho você pode continuar escutando. Persevera, porque talvez o sonho que você teve para Jundiaí aconteça com o estado de São Paulo. Sim. Né? Só sonha, eu costumo dizer, só planta quem... Não, só colhe quem planta, mas só planta quem sonha. Sim. Se você não sonhar, você não planta. Exatamente. E você, minha querida Miriam? O que você... É a mesma pergunta? Agora é a mesma. Qual conselho você se daria? Então, é uma reflexão, né, que a gente tem que ficar fazendo, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão do sonho, né? Então, aquilo que a gente tem guardado no fundo do coração, né? Aquele desejo, sempre falo, um desejo ardente que você tenha no fundo do seu coração, corre atrás dele, né? Corre atrás dele porque dá certo, porque você tem boas intenções, você tem amor por aquilo que você está sonhando. Então, não importa o tempo que aquilo vai demorar para se concretizar, para acontecer, mas ele vai acontecer. E quando você
caminha em busca dele, as coisas vão acontecendo de uma forma mágica. Então, é o seu sonho, mais a sua vontade, o seu desejo e o universo conspirando a favor. Então, não tem como dar errado. Né? Não é corra atrás do sonho. Isso, não desiste, né? Vai que vai dar certo. É bem o que ela... Persevere. A gente tá na mesma energia. Sim. E, bom, infelizmente acabou para vocês que estão assistindo. Para nós o papo ainda rola mais um pouquinho. Eu quero agradecer imensamente vocês duas pela recepção, pela oportunidade, por acreditar no Café em Dia. Obrigada de coração. E a gente vai deixar todos os endereços aqui para que vocês possam conhecer as duas e o trabalho que elas fazem em Jundiaí. Eu que agradeço imensamente, viu, Fabi, de você ter vindo, conhecido meu espaço, gostado de estar aqui, conhecido meus produtos, um pouquinho da nossa história. Porque foi um pouquinho. Foi só um pouquinho, uma pitadinha, tem bastante história aí pela frente, mas eu que agradeço mesmo. E eu deixo convite para o pessoal, siga Turismo Jundiaí nas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente está sempre postando, a gente está sempre falando sobre as rotas. Cada rota turística tem o seu próprio Instagram. Entra lá no nosso site, rotasturísticas.jundiaí.sp.gov.br. Tem 8 lá. Tem o Turismo Jundiaí, o site turismo.jundiaí.sp.gov.br. Tem todas as informações do turismo. Degustem a nossa cidade, porque ela é deliciosa. Não poderia terminar com uma frase melhor. Degustem Jundiaí.